Olá, seja bem-vinda e seja bem-vindo. Eu sou Fernando Nakagawa e esse é o Carteira Inteligente, o programa semanal da CNN sobre investimentos e finanças pessoais. Pessoal, infelizmente a pandemia tem gerado graves problemas econômicos, o que tem feito muita gente pensar sobre o futuro. Será que eu vou ter dinheiro suficiente lá na frente? Essa é uma pergunta que muita gente está fazendo nesses dias tão estranhos. Uma maneira de tentar garantir um futuro financeiro mais confortável é com um plano de previdência. Também há outras alternativas, mas como fazer? Será que eu posso arriscar todo o meu dinheiro ou eu tento alguma coisa mais conservadora? Para entender esse mercado e mostrar o melhor caminho para você se preparar para o futuro, a gente conversa aqui com dois convidados. Com o Jorge Waxman, que é chefe de gestão da Vitrio, que está aqui pela internet, e também nesse papo comigo está o Gilberto Abreu, que é CEO da Santander Asset Management. Muito obrigado aos dois convidados por participarem aqui do Carteira Inteligente. Eu começo a nossa conversa perguntando para o Gilberto: qual é a melhor estratégia de guardar dinheiro e se preparar financeiramente para o futuro, Gilberto? Olha, Fernando, eu acho que a primeira coisa que todo mundo tem que pensar é que ele precisa reverter a ordem da alocação do seu dinheiro. Geralmente as pessoas pensam como? Elas vão gastar o dinheiro e elas pensam: o que sobra eu vou investir. O ideal é que elas comecem ao contrário, falando o seguinte: quanto eu vou separar todo mês da minha renda e garantir que esse dinheiro está protegido, está preparado para o meu futuro, e a partir daí ele vai ver que renda que sobra para alocar para o dia a dia da casa dele. E ele passa a se reprogramar de uma maneira totalmente diferente. Ele passa a gastar menos, passa a poupar mais. E poupar mais é uma estratégia fundamental para quem está pensando no futuro. Muito bem. Jorge, você é muito famoso no mercado como Jojo. Vou te chamar de Jojo aqui, se me permite. Me conta aí, continuando essa conversa do Gilberto, tem um percentual ideal para que as pessoas consigam se planejar e ter um futuro financeiro mais adequado? Como que é o ponto de partida dessa conversa em termos numéricos, em termos de valor? Bom, acho que o Gilberto tocou num bom ponto, né? Quer dizer, o paradigma emocional das pessoas de eu só vou investir o que sobrar, acaba sobrando pouco muitas vezes, e eu acho que se as pessoas entendessem o benefício do longo prazo, né, como você guardar um pouquinho sempre, de forma recorrente, isso ao longo dos anos, isso trabalha a seu favor, se isso ficasse mais claro para as pessoas entenderiam que até a resposta para a sua pergunta é a seguinte: não interessa nem assim se você deveria começar com qualquer valor, desde que você se programe para que você faça isso de forma recorrente e crie um plano para isso. Porque como a gente, quando está falando de futuro, está falando de aposentadoria, estamos falando de 10, 20, 30 anos à frente, o poder dessa acumulação contínua e você deixar os retornos, os juros em cima desse dinheiro trabalharem para você, o impacto lá na frente é muito grande, né? Então, de fato, as pessoas deveriam, assim, acho que com qualquer valor, né? A gente tem planos hoje de previdência aí com aportes de R$1.000, de R$500, até mais baratos do que esse por mês. Você consegue fazer com qualquer quantia quase, mas eu acho que você deveria ter esse plano, né? Esse planejamento deveria ser algo que você transforme isso numa rotina para que lá na frente você possa colher esses benefícios. Legal. Gilberto, Jorge disse aqui que não tem um valor e sim o ato em si que é mais importante. Mas tem uma idade para começar? Quando é que devemos começar a poupar para o futuro? Olha, a idade faz muita diferença, Fernando. Se você começa a poupar cedo, por esse efeito que o Jorge estava descrevendo, de você ter o efeito do juros sobre juros, do dinheiro estar trabalhando cada vez mais para você, menos você precisa separar da sua renda. Então, por exemplo, um cliente de 20 anos, se ele começa a separar 10, 15% da renda dele todos os meses a partir dos 20 anos, quando ele chegar aos 65, ele está pronto para se aposentar com a renda garantida. Se ele começa mais tarde, aos 30 anos ou 40 anos,
essa porcentagem vai ficando cada vez maior. Só para te dar uma ideia, um cliente de 50 anos que queira se aposentar aos 65, ele tem que praticamente separar 70%, 80% da renda dele, fica muito difícil. E na prática, muita gente nessa idade começa a pensar, fala assim, pô, será que vai dar tempo? E aí na hora que ele vai começar a prestar atenção e começar a fazer conta, ele descobre que não dá para tirar 60%, 70% da renda dele. Então a minha recomendação é, comece o mais cedo possível. Quem tem 20 anos, 10%, 15% é o suficiente. 30 anos, 20%, 25% é suficiente para acumular. A partir dos 40, começa a ficar cada vez mais pesado. Então, comece cedo, se planeje, que fica leve e o futuro vai ser bem mais tranquilo. Legal. Jorge, antes de falar de produtos e de opções que a gente tem no mercado, só queria te ouvir um pouco sobre o lá na frente, assim, essa acumulação, ela é mais importante, o ato em si do que o montante que eu vou conseguir lá na frente, porque são coisas muito distintas, né? É o ato ali de guardar um pouquinho da renda mensal, é isso que é mais importante do que o valor em si que eu vou conseguir acumular lá na frente? Não, olha, é assim, eu acho que tem que, obviamente, quer dizer, o valor lá na frente, ele vai determinar que tipo de renda você vai poder extrair, né? Ou qual o montante total que você vai poder retirar, dependendo de qual for a forma de resgate dessa aposentadoria que você vai escolher lá na frente, né? Mas até, quer dizer, como a gente está falando muitos anos à frente, é difícil de você tentar hoje acertar precisamente qual vai ser como vai ser a evolução da inflação daqui até lá e qual vai ser quer dizer, de que renda você realmente precisa, né? Tem até estudos que assim, contrários talvez a um pouco a expectativa que a gente tem hoje, é que os gastos que a gente tem na idade da aposentadoria, eles aumentam em relação aos gastos atuais, ou aos gastos durante a sua fase de acumulação, porque acaba incidindo mais gastos com saúde, mais gastos, né? A gente tem uma sensação de que eu vou precisar de menos dinheiro durante a fase de aposentadoria, mas acaba se mostrando ao contrário. Então, eu não gosto tanto de ficar no preciosismo de falar o seguinte, não, eu quero uma renda de 5.220, sabe, tão preciso assim. Por isso que eu insisto muito na acumulação, para você ter, para que esse não seja um problema, para que você tenha uma surpresa boa lá na frente, podendo contar com uma renda muito maior, né? E o ponto que o Gilberto falou em relação a que idade começar, a gente fez algumas campanhas aí, e estamos de novo com uma campanha por conta do Dia das Mães, para que menores de idade já comecem um período de acumulação, o que lá atrás era comum que você abria uma caderneta de poupança para uma criança que nasceu. Poxa, agora é a hora de... Esquece, não abre uma caderneta de poupança, abre um plano de previdência para que essa pessoa tenha muitos anos para acumular. Então, assim, só o ponto é difícil você cravar esse valor. Sem dúvida nenhuma, o valor que você acumular lá na frente, ele que vai dizer que renda mensal você pode contratar lá na frente, ou qual o tamanho do bolo que você vai poder trazer. Muito bem, então olha, o mapa da mina aqui começa assim, todo mês, quanto antes melhor, e é assim que você vai fazer com que o juro trabalhe para você, né? Aumentando o seu montante guardado. Agora vamos começar a falar sobre produtos. Onde é que a gente pode alocar os nossos recursos para lá olhando para o futuro? Gilberto, queria começar essa conversa pedindo para você uma explicação sobre as diferenças entre as letrinhas. O que é um PGBL e o que é um VGBL? Por favor. Vamos lá. São produtos similares, mas com características muito próprias. O PGBL ele está destinado a clientes que estão pensando principalmente na aposentadoria de longo prazo e fazem declaração completa de imposto de renda. Por quê? Porque o PGBL permite que todo o dinheiro que esse cliente aporte no seu fundo de previdência, que ele seja deduzido da sua base de impostos. Então, por exemplo, vamos imaginar que um cliente ganha 100 mil por ano. Se ele contribuir com 10 mil reais para a sua previdência, ele só vai pagar imposto de renda sobre 90 mil. Os outros 10 mil reais ele vai diferir, vai pagar imposto de renda só no dia que ele resgatar. Então, o PGBL ele é um produto que oferece um benefício fiscal muito claro para quem faz declaração completa.
O PGBL é um produto com uma característica diferente. Hoje você sabe, Fernando, 30% da população tem carteira assinada, uma renda constante. A maior parte da população não tem. E, portanto, também não tem um fluxo tão programado. Para esses clientes, o produto ideal é o VGBL. O VGBL ele parece muito com fundo de investimento, mas com características fiscais favoráveis. Por quê? No fundo de investimentos, o cliente, quando coloca o dinheiro lá, ele paga imposto come-cota semestralmente. No fundo de previdência, ele não paga o come-cota. E mais que isso, ao invés de ele pagar o imposto no momento do resgate, ele posterga esse imposto e tem a chance, que a gente vai explicar também, de escolher regimes de tributação ainda mais favoráveis. Ou seja, quando ele investe para o longo prazo, ele ganha por não pagar o come-cota e ganha por ter uma tributação cada vez menor sobre o seu rendimento financeiro. Então, essas são as duas grandes famílias que a gente tem para o cliente escolher. PGBL para quem faz a declaração completa, VGBL para quem não faz a declaração completa, faz a simplificada ou tem uma renda inconstante. Depois que o cliente escolhe essas duas grandes famílias, ele precisa fazer uma segunda escolha, que é a escolha do regime de tributação. Quando o cliente está investindo, então ele tem uma perspectiva de mais curto prazo, a gente fala que ele tem que escolher o regime progressivo. No regime progressivo, ele vai pagar o imposto de renda de 15% no resgate, mais o ajuste na declaração. E esse regime permite que a qualquer momento ele resgate o seu dinheiro sem ter uma tributação extra. Sempre vai pagar de acordo com a tributação dele. Se ele paga 27,5, ele vai ser tributado em 27,5. Já o outro regime, que é o regime regressivo, ele é muito mais favorável para quem está pensando no longo prazo. A partir de 4 anos, o dinheiro tem que ficar lá. Por quê? Nesse regime, a taxa de imposto vai caindo. Ela começa em 35% e chega a 10%. Ou seja, não só o cliente não é tributado, mas quando ele for no momento que ele investe, mas quando ele for tirar o dinheiro dele na Previdência, ele vai pagar um imposto menor do que ele paga hoje. Então, essas são as segundas grandes escolhas que ele tem que fazer. PGBL, VGBL, progressivo e regressivo. E, por fim, ele vai escolher o fundo. A característica de risco e de alocação que ele quer. E hoje o mercado tem muitas variedades, desde fundos mais conservadores, bem conhecidos já, com características de investimento em títulos de tesouro, crédito privado, até fundos mais sofisticados, que têm investimentos como a gente está acostumado a ver no mercado de fundos, que são os multimercados. Legal. Jojo, explica um pouquinho o que os nossos telespectadores precisam olhar na hora de escolher um fundo. Então, depois desse caminhozinho das pedras que o Gilberto muito bem explicou, aí eu estou com uma lista ali de fundos dentro dessa minha estratégia que eu tracei. O que eu devo olhar nos fundos para escolher os melhores fundos, a taxa de administração, que tipo de característica eu devo olhar que é preciso prestar atenção? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu gosto de pensar que o investidor deveria fazer quando ele está pensando em previdência é, de fato, lembrar que ele está falando de um investimento que normalmente tem um horizonte muito longo pela frente, né? A gente normalmente trata investimento de um jeito um pouco mais imediatista, né? A gente está um pouco acostumado, a nossa cultura é um pouco essa, mas pensa que você está tratando, né? Se for o exemplo que a gente estava dando, uma pessoa de 20 anos, você está falando de um investimento que você só vai, de fato, colher ele daqui a 30, 40 anos, né? Então, assim, você não precisa se preocupar com um amanhã. Você pode investir em teses ou em oportunidades de investimento cuja maturação é muito longa, né? Por que eu digo isso? E é importante você, então, isso quer dizer o seguinte, é importante você entender em que fase dessa trajetória da Previdência você está. Se você está numa fase muito inicial e você tem muitos anos pela frente, se você está numa fase de acumulação onde a sua capacidade de colocar mais recursos é maior, ou se de repente você já está no final desse ciclo de aposentadoria, né, e você já está próximo, né, desse recolhimento, ou seja, o bolo já está quase formado, entendeu? Por quê? Porque aí, se o bolo está quase formado, você talvez tenha que correr menos risco. E você tenha que escolher um produto um pouco mais suave. Se você está muito no começo, puxa,
você ainda pode correr um risco maior, né? Então, isso daqui tem a ver não só com o teu perfil de investimento, que é o que a gente normalmente olha, mas qual é a tua tolerância a risco, quais são os seus objetivos, mas também em relação ao ciclo que você tá encarando, né? Feito isso, quer dizer, entendido isso, aí você tem que ir para uma análise para entender. A primeira coisa que eu gosto de ver é o seguinte: quem é a equipe que está fazendo a gestão desses seus recursos, né? Quem está por trás, para quem você está entregando o seu dinheiro e o que você combinou com eles, né? O que eles vão investir, no que eles vão fazer e qual é a competência deles para fazer isso, né? A segunda parte que você comentou, aí tem a ver com os custos, né? Qual é o custo combinado para se fazer isso, né? E se essa troca, quer dizer, se essa remuneração que você está dando para essa equipe faz sentido em relação ao que você espera em troca, né? E a terceira parte, que talvez seja uma parte que as pessoas estão mais acostumadas a fazer, é a que eu acho que as pessoas têm que tomar mais cuidado, que é olhar no retrovisor, né? É ver como é que foi o resultado desse veículo para trás, porque isso às vezes engana, né? Às vezes isso pode te dar uma sensação de tranquilidade, né? Dizer, puxa, esse fundo andou tão bem, mas você tem que tomar cuidado para ter certeza se as condições de mercado não mudaram, né? E o exemplo que eu dou, eu acho que combina bem com previdência, porque assim, um pedaço relevante, né? Aproximadamente aí 80% do estoque total de recursos que a gente tem hoje na indústria de previdência ainda estão alocados em renda fixa. E se você olhar no retrovisor, quer dizer, se você pegar o histórico desses retornos, eles parecem muito bons, porque a gente vivia num mundo de CDI, né, da Selic muito alta, né, taxas de juros muito altas. A gente passou por um período onde você teve o fechamento dessas curvas de juros, quer dizer, a taxa de juros caindo, isso traz um ganho importante para muitos dos ativos em renda fixa, né? Em particular renda fixa atrelada à inflação, como são as NTNBs, que é um ativo bem usado na Previdência, mas provavelmente daqui para frente a gente tem um cenário onde o padrão de retornos, de resultados será muito diferente. Então não adianta você olhar para trás e assumir que aquele tipo de retorno que você teve até aqui vale para frente, né? Então eu acho que isso é fundamental na hora de você escolher, quer dizer, você tem que estar alinhado em que fase desse ciclo da previdência, da aposentadoria você está, né? Olhar a qualidade dos produtos, das casas que estão por trás deles, né? Quem são as equipes e qual é a estrutura para quem você está confiando os seus recursos, e aí entender essa expectativa de retorno em relação a que taxas estão sendo cobradas. Então, eu vou aproveitar e engatar uma outra pergunta aqui, Jorge, exatamente sobre isso, né? Sobre o perfil da minha alocação versus o momento de vida onde essa pessoa que está acumulando, pensando lá na frente está. Porque geralmente quando você está na indústria tradicional de investimento, você olha muito as variáveis, o horizonte macroeconômico, a perspectiva das empresas, esse tipo de variável determina a alocação de recursos. Nesse caso, falando de previdência, essa variável de mercado, ela influencia ou não influencia em nada e determina o que acaba sendo determinante mesmo, é o momento da vida? Não, eu acho o seguinte, determinam sim, né? Sem dúvida nenhuma, a equipe para quem você está entregando seu dinheiro está olhando o dia a dia, está olhando o cenário, está olhando para isso tudo, mas qual é a nossa capacidade de olhar um cenário... Puxa, no meio dessa confusão que a gente está vivendo de pandemia, às vezes é difícil olhar o cenário poucas semanas ou poucos meses à frente. Mas qual é a nossa capacidade de olhar um cenário 5 anos à frente? Qual é a nossa capacidade de olhar um cenário 30 anos à frente? Né? Provavelmente, assim, quem confiar os recursos numa equipe hoje, daqui a 30 anos, vai ser a mesma instituição, eventualmente, que vai estar tocando dinheiro, mas já vai ser outras pessoas que vão estar lá. Então, é importante que a gente dê o peso
adequado. Não adianta eu falar o seguinte, puxa, eu não vou ter renda variável para minha aposentadoria daqui a 30 anos porque eu estou preocupado com o governo Bolsonaro agora. Puxa, assim, daqui a 2, 4 anos, a política monetária mudou, a política fiscal mudou, a realidade da pandemia já passou, a gente já vai estar enfrentando outros desafios, né? O que a gente, entendeu? Então, não adianta você tentar achar que você vai ter uma bola de cristal, que você vai acertar hoje qual é o cenário de 10, 15, 20 anos à frente. Por isso que eu insisto que eu gosto mais da ideia de você... Eu acho mais relevante você acertar quer dizer, uma criança de 10 anos de idade hoje que ficar preocupada com o cenário e deixar seu dinheiro todo alocado em renda fixa, provavelmente vai ter uma aposentadoria muito diferente de uma criança de 10 anos hoje que apostar que para 50 anos para frente as apostas precisam ser diferentes e que nos próximos, talvez, 30 anos ela possa simplesmente apostar em desafios maiores, em apostas né, em oportunidades que de fato demandem mais tempo de maturação. Não, bacana. É até, assim, a Previdência tem um pouco traz um pouco desse paradoxo, quer dizer, projetos de longo prazo deveriam fazer todo sentido para a Previdência, né? É um dinheiro que tem tempo para esperar. Só que esses projetos de longo prazo ainda não existem disponíveis para a Previdência por uma série de regras e ainda de amarras que a legislação ainda não conseguiu se livrar disso. Mas quem mais tem o benefício de se apropriar desse tempo é o dinheiro de aposentadoria, né? Então, por isso que eu acho que essa adequação do momento de vida, em que ciclo da vida você está, para mim eu acho mais relevante do que eu acertar o cenário de médio prazo ou de curto prazo, que é onde eu consigo ter alguma inferência de mais qualidade. E então, falando sobre essa questão muito interessante que o Jorge falou aqui, sobre a apropriação do tempo na nossa carteira. Gilberto, conta um pouquinho a tua percepção sobre como é essa relação entre o momento da vida e a exposição a risco. Se eu estou no momento da minha acumulação inicial, eu estou mais propenso a risco. Se eu estou na fase seguinte, que é de acumulação, eu estou mais ou menos ali propenso a risco. E ali no fim da reta, quando eu já estou bem perto da aposentadoria, eu fico completamente avesso a risco. Me conta um pouquinho como é essa relação entre esses dois fatores. Olha, tipicamente, os clientes mais jovens, por ter mais tempo, se beneficiam muito mais desse efeito acumulativo dos juros. Mas também eles se beneficiam porque eles podem correr mais risco. Então, eu vou dar um exemplo. Bolsa de valores. No longo prazo, você tem vários estudos internacionais que mostram que ela tem recorrentemente batido os títulos públicos. Principalmente quando a gente olha agora para frente no Brasil, talvez para o passado não fosse tão verdadeiro, né? A gente tinha juros tão altos. Mas quando a gente olha para frente, a gente fala, puxa, num cenário de juros mais baixos, talvez a Bolsa tenha um futuro melhor. Quem pode se beneficiar de risco no longo prazo é principalmente quem tem tempo. E não precisa escolher o momento certo. Imagina quem começa a poupar lá com uns 20 anos de idade, vai poupar até os 65, ele vai estar fazendo uma média. Todo ano ele está contribuindo, ele vai pegar anos bons, anos maus. E quando ele chegar lá na frente, ele vai colher, assim como o Jorge está falando, uma rentabilidade muito melhor. Agora, pessoas que já estão muito próximas à aposentadoria não vão poder fazer, por exemplo, uma alocação em bolsa. Imagina o que aconteceu agora. A bolsa caiu 30%, 40%. Imagina que você está ali perto da sua aposentadoria e perde 30%, 40% da sua renda de tudo que você planejou durante toda a vida. Então, o típico é que a gente pegue pessoas mais jovens e faça alocações em relação à renda menores, mas com um pouco mais de risco, ou seja, alocando em fundos e produtos mais arriscados. E pessoas, à medida que ele vai evoluindo nessa carreira, ele vai diminuindo a alocação em produtos arriscados e vai ficando cada vez mais alocado em produtos conservadores. Um elemento importante também para a gente levar em conta, eu falei dos 3 primeiros, que é para selecionar o produto. Mas é muito importante, no caso da Previdência, também selecionar a empresa. Porque como a gente também está falando, a gente tem que, diferente de um fundo de investimentos, que o seu dinheiro está marcado lá, o dinheiro do Fernando, do Gilberto, do Jorge, aqui não, na Previdência, a sua garantia, quem vai te devolver o dinheiro é a seguradora, é o balanço da seguradora. Então, a solidez dessa empresa faz toda a diferença.
Então, você olhar para uma empresa que daqui 30, 40 anos vai estar aqui, uma empresa mais sólida, que tem uma história, faz diferença em relação a empresas que eventualmente podem até cobrar um pouco menos, mas você sempre tem um risco da própria estabilidade do negócio. Então, explica para o nosso telespectador, Gilberto, qual é o papel da gestora de recursos e qual é o papel da seguradora num plano de previdência? Então, quando o cliente faz um plano de previdência, ele está fazendo um plano de previdência em uma seguradora. Essa seguradora vai escolher como parceiros vários gestores. E hoje no mercado a gente tem muitos gestores excelentes e que têm se destacado em performance. No entanto, quem está dando a garantia em relação ao pagamento e acumulação do dinheiro é a seguradora. Então, o primeiro passo para o cliente é escolher se a seguradora é uma seguradora sólida, se tem histórico, se é uma empresa que tem valores corretos, porque essas são as empresas que vão se perpetuar. E essa empresa, essa seguradora, obviamente, ao longo do tempo, vai estar sempre procurando os melhores parceiros, os melhores produtos, para garantir que sua prateleira seja atrativa, afinal de contas, ela precisa que os clientes invistam lá, e para garantir que os clientes também tenham, no longo prazo, boas rentabilidades. Jorge, agora, falando um pouquinho desse momento do mercado, né? Vocês disseram aí da renda variável, que recentemente sofreu muito. Obviamente, toda a indústria de investimento sofreu no mundo todo, né, por causa da pandemia. Mas muita gente que tem plano de previdência fica acompanhando as cotas ali e viu muitas carteiras que perderam percentuais aí expressivos nas últimas semanas, nos últimos meses. Muita gente se pergunta, poxa, perdi aqui na minha previdência, na minha aposentadoria, é hora de sacar? Qual que é a resposta que você pode dar para esse pessoal, Jorge? A resposta que eu dou é sempre o seguinte: você não deveria estar olhando. A sua previdência é para muito longo prazo, né? Você não deveria estar olhando e, dentro do possível, você não deveria abandonar sequer o seu plano, né? Tem muita gente falando o seguinte: puxa, é hora de, então, parar de contribuir? É hora de eu mexer? Né? Eu acho que não. Acho que, assim, sem, obviamente, diminuir nem o impacto dessa pandemia, nem vamos dizer assim, o prejuízo, ainda que seja temporal, desses investimentos, mas, assim, isso daqui vai ser pequeno dentro desse horizonte longo de investimento que você está fazendo. Então, a recomendação que eu faço é a seguinte: que as pessoas deveriam seguir firmes com o seu plano, obviamente, né? Você sempre pode e deve estar avaliando para saber se você está com o gestor correto, se você fez as escolhas certas em relação a que plano e a que fase, né? Às vezes você errou a proporção de risco que você estava disposto a fazer, mas se isso tudo estiver certo, você não deveria se deixar desmotivar ou assustar com os retornos de curto prazo, ainda que eles sejam muito relevantes e assustem mesmo. Claro. Entendeu, né? Mas você deveria estar olhando para outras coisas. Muito bem, então a dica do Jorge aí nesse aspecto é desinstala o aplicativo para não ficar vendo sua cota todo dia. Gilberto, falando um pouco sobre você disse um aspecto muito interessante, né? Que dependendo do momento da vida, você tem uma alocação diferente, mas a gente vai envelhecendo. Então, se um jovem que fez a lição de casa desde o começo está ali com uma exposição a risco maior, ele vai envelhecendo, chega ali 30, 40 anos. Como é que ele faz essa migração da carteira? Como que funciona a portabilidade, por exemplo? Como que é feita essa gestão entre fases da vida? Vamos lá. Hoje o mercado oferece, Fernando, produtos que já fazem isso para ele. Então, na hora que o cliente entra, ele vai entrar e falar, olha, minha aposentadoria vai ser daqui 20, 30 anos. Então, todo mundo que está entrando naquele plano já tem mais ou menos aquela idade e automaticamente vai se rebalanceando. Assim como na escolha dos fundos, você tem hoje a opção de fazer o que a gente chama de fundos balanceados, que também fazem escolhas dinâmicas para que o cliente normal, né, que não está o dia inteiro conectado com o mercado, acompanhando, tomando decisões, possa ter gestores profissionais que façam isso para ele. Tem muita gente que escolhe um plano fixo. Para esses clientes, o que eu recomendo é a cada 2, 3 anos falar com o seu gerente ou o seu assessor de investimentos para rebalancear, checar. Ele deveria, como o Jorge falou, constantemente ficar acompanhando o que está acontecendo com as suas carteiras. Não porque ele tem que sofrer com o curto prazo. Eu concordo com o Jorge. O curto prazo, no fundo de previdência, deveria falar pouco. Afinal de contas, a gente está falando de investimentos com características de longo prazo. No entanto, é sempre bom acompanhar e ver como é que está a alocação da carteira dele. Então, por exemplo,
Olha, tivemos uma crise grande recentemente. Qual que é a nova perspectiva de investimentos daqui para frente? Eu estou bem alocado? Eu estou nos instrumentos corretos? Esse questionamento, esse cuidado com o próprio dinheiro e saber usar as instituições ao favor dele é fundamental. Isso sim eu recomendo. Sem ter essa agonia do querer julgar um gestor por um dia ou por dois, porque isso de fato não reflete o que a gente está propondo para esse produto. Mas sim, com o cuidado e o zelo de estar constantemente buscando melhorar a sua rentabilidade. Boa, boa. Jorge, pensando agora no fim da história, né? Chegou o meu momento de se aposentar. A gente tem duas opções ali. Normalmente os planos oferecem duas opções. Ou eu pego a minha grana toda e fico com ela, ou eu passo a receber uma renda mensal vitalícia. Como escolher essa opção? Qual é o melhor caminho? Como que eu devo escolher essas duas alternativas? Olha, essa é uma resposta que eu acho que, assim, de todas as perguntas, essa daqui é a mais de foro íntimo possível, porque não tem uma resposta certa aqui, né? E aí, pelo menos a forma como eu enxergo isso é a seguinte: eu acho que o modelo de aposentadoria que a gente tinha, que talvez fosse até da geração dos nossos pais, era um modelo de, olha, eu faço aposentadoria porque até os 65 ou 70 anos eu vou trabalhar e a minha fonte de renda vai ser o meu trabalho, né? E quando eu me aposentar, eu vou usar a previdência complementar para complementar a previdência pública, que hoje, infelizmente, você não pode contar com ela, e para que eu, assim, viva o final da minha vida com segurança e com qualidade, né? Para que, como se o meu salário se perpetuasse. Essa conta que fica no imaginário das pessoas, né? É como se eu continuasse recebendo salário e poder envelhecer com dignidade, etc. Hoje em dia, o que aconteceu, né? O mercado de trabalho, vamos dizer assim, vem mudando, né? E mais do que isso, assim, a expectativa de vida das pessoas está se ampliando muito, né? Então, eu entendo que hoje, assim, as pessoas, às vezes, a aposentadoria não é mais para você ter esse salário na terceira idade, né? A gente fala aposentadoria e você já pensa, puxa, uma pessoa velhinha que aí precisa de cuidados e tal. Hoje em dia, para mim, tem muita gente que vai usar a aposentadoria como, olha, qual vai ser a minha segunda fase da vida? Onde eu vou me reinventar? Onde eu vou mudar de profissão? Onde eu vou me requalificar? Onde eu vou fazer uma coisa diferente do que eu fazia? Eu vou fazer uma guinada, agora eu vou querer empreender. Eu fui funcionário e ganhava, agora eu vou querer abrir um negócio próprio. Então, eu tenho a sensação de que a gente vai ter, quer dizer, essa fase da aposentadoria não vai ser o final da vida, vai ser tipo apenas a segunda etapa, né? Então, para essas pessoas, talvez você retirar todo o dinheiro para você poder dar entrada num negócio novo ou abrir aquele teu projeto que você sempre sonhou, talvez faça mais sentido do que você se segurar com apenas uma renda, entendeu? Então não tem resposta certa. É importante que você, obviamente, normalmente a seguradora entre em contato com você normalmente 3 meses antes da data que você determinou como a data da sua aposentadoria, né? Que isso também pode ser mudado ao longo do tempo, mas normalmente você determina uma data e essa data serve para que a seguradora entre em contato com você e aí ela vai te oferecer todas as alternativas, né? Então, mas é difícil de eu julgar o que é o certo ou o errado, né? Frente ao cenário que tiver na época, você talvez tenha o que faz mais sentido econômico, mas dependendo de qual for a sua necessidade, o sentido econômico talvez não seja relevante, entendeu? Então, para mim, assim, essa é uma decisão de foro íntimo que tem que ser tratada individualmente pela pessoa, dependendo do que ela de fato vai querer fazer lá na frente com esses recursos. Muito bem. A gente está chegando perto do fim do programa aqui, mas aí eu queria ouvir vocês dois sobre outras possibilidades para a aposentadoria, né? O Jorge citou
as NTN-Bs, que são os títulos do Tesouro Nacional que pagam a inflação, aí você não perde poder de compra. Lá na frente tem título que vence em 2040, 2045, então essa é uma possibilidade. Então eu queria ouvir você, Gilberto, sobre essas alternativas. Você gosta disso? Isso é possível? Como eu posso compor isso junto com o fundo de previdência? Olha, eu acho que todo cliente tem que pensar na aposentadoria e tem várias formas de fazer isso. A previdência é uma delas, mas tipicamente é a melhor. Por quê? Porque como ela tem uma vantagem tributária, ou seja, se você paga menos imposto para poupar para o longo prazo, todas as demais alternativas, como Tesouro Direto, fundos, pagam mais imposto. No longo prazo, aquilo que parece pouquinho no dia a dia, no longo prazo faz uma diferença composta muito grande. Ou seja, todo aquele dinheiro que você vai pagar de imposto fica na sua conta e fica rendendo. E depois de 20, 30 anos acumulado faz bastante diferença. Então, se o cliente tem uma ideia, por exemplo, de investir em títulos públicos, a minha recomendação é que ele faça isso na Previdência e escolha lá dentro um fundo de títulos públicos, que tem a característica que vai ter exatamente essa necessidade dele. O cliente quer investir em ações, ele pode investir em ações. Invista em previdência e peça um fundo com uma característica muito forte em ações. E hoje a gente tem a capacidade de até 70% em ações para esse cliente. Então, existem alternativas que permitem que esse cliente construa a sua carteira, construa a sua tese de investimento dentro da previdência, onde ele captura o melhor dos dois mundos. O que ele acredita e as vantagens fiscais da previdência. Tudo bem, Jorge, concorda? Não, concordo profundamente, né? E eu vejo assim, a legislação específica da Previdência tem evoluído bastante nos últimos anos, né? Quase que convergindo aí para a legislação da CVM, que a gente chama dos demais fundos. Então, tem permitido um aumento de investimento no exterior, tem permitido uma série de outros investimentos que antes não cabiam dentro de um produto de previdência, né? Então, eu acho o seguinte, é aquilo que eu falei, eu espero que essa legislação evolua para a gente poder ter mais coisas, né? Eu gostaria de investir em private equity para a Previdência, eu gostaria de investir em projetos de infraestrutura para a Previdência, que hoje ainda são mais difíceis, mas nos produtos que a gente tem montado, você tem uma combinação de ações, melhores gestores de renda variável, renda fixa, proteções, né? Com dólar, ouro, investimento no exterior, fundos imobiliários, quer dizer, a ideia é que você coloque tudo, porque o veículo de previdência ele é muito bom. E, de novo, eu quero insistir, a gente não falou de todos os benefícios da previdência, não tem TCMD, né, tem benefícios sucessórios numa eventualidade onde o teu projeto de previdência, quer dizer, não aconteça com você, mas você deixa para os seus beneficiários. Então, eu vejo isso com realmente que assim, as pessoas assim, deveriam pensar na previdência. Garanta o teu futuro para depois pensar no resto. Então, eu concordo com o Gilberto. Assim, dá para você fazer... Antigamente, as pessoas falavam assim, mas a Previdência é um produto pior, né? É um produto mais caro, é um produto onde eu não tenho acesso aos melhores investimentos. Isso, eu acho que cada dia que passa, isso é menos verdade. Hoje, você já consegue ter produtos de Previdência extremamente competitivos, extremamente sofisticados, né? O Gilberto falou assim, pode chegar em 70% de ações para o público geral, para o investidor qualificado você já pode chegar em 100% de ações. Então, assim, tem bastante coisa que dá para fazer e você tem um produto bem completo para a sua previdência. Não é mais o patinho feio, pelo contrário, eu acho que agora é o filho bonito aí da sua carteira de investimento. Muito bem. Olha, então o mapa da mina aí para um futuro financeiro feliz passa por você ter ali frequência na acumulação dos recursos, começar cedo, escolher um bom gestor e entender o momento da tua vida e a tua exposição ao risco. Eu agradeço muito ao Gilberto Abreu, que é o CEO da Santander Asset Management, que esteve aqui com a gente no estúdio, e também com o Jorge Waxman, que é sócio fundador e chefe de gestão da Vitrio, que falou com a gente pela internet. Muito obrigado, Jorge. Para rever nossos programas, você pode acessar o cnnbrasilbusiness.com.br. Lá você encontra os nossos vídeos e também a versão podcast do Carteira Inteligente. A gente volta na próxima semana para tirar todas as suas dúvidas sobre investimentos e finanças pessoais.
Fique ligado e até lá!